Hebreus capítulo 3. Iniciando hoje do verso 1 ao 6. Tá bom, irmãos? Acessando aqui no meu iPad. Hebreus 3, do verso 1 ao 6, vai dizer o seguinte, amados. Primeira leitura, King James. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Verso 2, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda casa é edificada por algum homem. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Verso 5. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Verso 6 e último por hoje. Mas Cristo como filho, sobre a própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Até aqui. Vamos orar? Que Deus nos conceda o discernimento, a iluminação do Espírito Santo para compreender essas palavras e assim Ele nos conformar a Cristo ou até mesmo entregar a fé para aqueles que ainda não possuem. Tá? Que possamos orar e ore, amados, para que o chamado eficaz ocorra, tanto através das gravações, né, como no nosso meio mesmo. Tá bom? Que Deus esteja sempre agindo e assim a sua palavra sempre sendo pregada com fidelidade. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer agora por mais uma vez ter contato com as Escrituras. Isso é um privilégio, Deus, para poucos. Poder lê-la, poder compreendê-la, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. E é este, Deus, agora que necessitamos para nos dar o entendimento. O Espírito Santo agindo na Tua igreja, agindo em cada um de nós, para que possamos, Deus, sermos conformados a Cristo. E aqueles que ainda não confiam, não creem, não depositam a sua confiança totalmente em Cristo, para a salvação do homem, que hoje possa, Senhor Deus, através da sua palavra, receber esse punhado, Deus, receber essa parcela, receber algo tão maravilhoso, que é a salvação, Deus, em Cristo Jesus. Peço isso para todos os ouvintes, peço isso para todos nós que estamos aqui, Deus, na Tua dispensação. Peço também, Senhor Deus, que eu como pregador tenha fidelidade ao texto, que eu fale somente aquilo que o Senhor ordene, que o Senhor mostra, não com vaidade, não com presunção, e sim, Deus, com temor. Temor ao Teu precioso e grandíssimo nome, Deus. Obrigado, Pai, por este momento. São esses os nossos pedidos, nossas orações neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Deus. Hebreus 3, do 1 ao 6, irmãos. Nós vamos trabalhar aqui hoje com mais uma comparação. E você percebe, mais uma vez, que o autor de Hebreus ele gosta de comparar Jesus com algumas criaturas, né? Hoje, ele vai fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Então, tudo que será falado aqui, nós precisamos ter um conceito de quem é Moisés, porque ele é citado no texto. E principalmente, quem é os ouvintes? Para quem que ele escreveu? O povo hebreu. Então você tem que ter em mente o judaísmo. As práticas do judaísmo. Atitudes cerimoniais. Prescrições da lei. Obediência severa a isso como meio de salvação. Lembrando do judaísmo, você também lembra dos judaizantes, que são judeus prosélitos ao cristianismo, que acreditam que você tem que ter a fé em Cristo e, ao mesmo tempo, você tem que observar, cumprir a lei, circuncisão,
dias, meses, festas anuais. Então tudo isso envolve salvação para esses, tanto judeus quanto judaizantes. E a única diferença é que Cristo está ali, né, num sincretismo religioso misturado com essas crenças. Então o autor de Hebreus, tendo esse público em vista, ele começa a citar algumas figuras. Ele fala sobre anjos, ele fala agora sobre Moisés, ele falou também sobre o sacerdócio de Cristo. Então, se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai perceber que tudo que o autor de Hebreus cita e tem como referência é as práticas do judaísmo. É tudo aquilo que é ordenado na lei, no Antigo Testamento. E qual que é o nosso objetivo aqui, irmãos? É que você consiga olhar para o texto e estabelecer uma teologia bíblica saudável. O que é uma teologia bíblica? Resgatando isso, é você olhar para os livros da Bíblia. Nós estamos em Hebreus, mas vamos citar Moisés, que você encontra lá em Deuteronômio, você encontra em Êxodo. Como linkar esses textos? Principalmente olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O que Moisés tem a ver com Cristo? O que o Antigo Testamento tem a ver com o Novo? Teologia bíblica trata disso, irmãos. O enredo, a conexão entre os livros. E o autor de Hebreus faz isso como ninguém. O autor de Hebreus sabe pegar cada detalhe do Antigo Testamento. Claro, olhando para um judeu, e ninguém melhor do que um judeu para falar do Antigo Testamento, porque foi o povo que recebeu a lei para guardá-la, preservá-la. E teve um propósito na lei. A lei é justa, a lei é boa, irmãos. A lei é santa, como Paulo diz em Romanos. Então, nos 2 primeiros capítulos, irmãos, o autor de Hebreus demonstrou, a partir das páginas do Antigo Testamento, por exemplo, que Jesus é superior aos anjos. Estão lembrados disso? Entre aqueles que receberam a epístola, alguém poderia perguntar agora se Jesus é superior a Moisés. Até aqui, irmãos, nos 2 primeiros capítulos, quem recebe a carta, um judeu ou um judaizante que seja, ele poderia falar, mas tá tudo bem, os anjos, Jesus é superior. Mas e Moisés? Se existem 2 figuras para um judeu, irmãos, de altíssima representatividade, é Abraão e Moisés. Abraão por ser, né, o pai da fé, o pai de muitas nações. Em ti abençoarei muitas nações. Esse foi o pacto abraâmico. Então o judeu, ele olhava para isso totalmente de uma forma literal. Ele achava, se eu estou nessa linhagem de Abraão, eu estou dentro dessas bênçãos, desta promessa. Mas nós sabemos muito bem que desde Gênesis 3,15, quando Deus estabelece o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, ali nós temos em Gênesis 3,15 o proto-evangelho. Da semente da mulher virá um que pisará na cabeça da serpente. Ali estava falando de Jesus Cristo. E nós vemos que todos os pactos feitos no Antigo Testamento, principalmente esse com Abraão, que de Abraão ele teria uma nação e essa nação seria abençoada nele. Ele está falando do povo eleito de Deus, salvos em Cristo Jesus. O Israel de Deus, a igreja de Cristo. Então, amados, poderia agora surgir essa pergunta. Então Jesus é maior do que Moisés? Talvez é maior do que Abraão? Paulo tratou de Abraão em Gálatas. Os irmãos que estiveram aqui viram isso. Paulo falou que Cristo sim é maior do que Abraão. E agora, amados, os judeus pensavam que ninguém era maior que Moisés, pois ele deu ao povo de Israel as leis de Deus. Vocês viram há pouco tempo em João capítulo 9, aquele ex-cego falando, porventura vocês querem ser discípulo dele? De quem? De Cristo? O que eles falam? Nós somos discípulos de Moisés. Então vocês percebem, né, nos evangelhos, no Novo Testamento,
que tudo aquilo que Deus entregou para um povo judeu se transformou em motivo de arrogância, se transformou em motivo de vanglória própria, de auto-justificação. E o povo não tinha olhos espirituais para poder olhar para o Antigo Testamento, olhar para Moisés, por exemplo, e poder enxergar Cristo. O que o autor de Hebreus está fazendo é mais ou menos o que Cristo fez no Sermão do Monte. Vocês ouviram assim, mas eis que eu te digo. Hebreus, o autor de Hebreus está fazendo, pois é, vocês falam de um sacerdote, vocês falam da lei, vocês falam de anjos. Eis que eu apresento alguém maior do que os anjos. Eis que eu apresento o sumo sacerdote. Eis que eu apresento alguém maior do que Moisés. O autor de Hebreus está ressignificando toda a forma de enxergar a lei de um judeu, irmãos. Então, se ele está ressignificando, é nítido que existe, então, uma certa interrupção entre aquilo que foi tratado no Antigo Testamento para o que foi tratado no Novo Testamento. Se ele fala que Moisés teve uma finalidade e Cristo é superior a Moisés, vocês percebem, então, que tem uma diferença? Não é igual, é superior. E a pergunta que você deve fazer é, por que é superior? Por que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, onde está contida toda essa gama de leis, todas essas cerimônias, por que ela é considerada inferior ao que veio posteriormente? Por quê? Por que a substância de Cristo é superior ao que Deus entregou? Por quê? Quem era o Deus do Antigo Testamento? O mesmo do Novo? Quem deu essas administrações no Antigo? É o mesmo que enviou Cristo? Então por que essa é superior? Então, com base neste pensamento, esse é o pensamento que você tem que ter, irmãos. Você tem que usar o Novo Testamento, e Hebreus é um livro excelente para isso. Você tem que usar o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo, como eu disse aos irmãos, apontava para Cristo. Falava sobre ele em forma de promessas. No Novo, ele veio literalmente. Ele veio em substância. Então eu tenho que olhar para Cristo, olhar para os relatos de Cristo e desvendar os mistérios das promessas. Porque muitas pessoas no Antigo Testamento tiveram o olhar de Cristo. Em João 8, por exemplo, verso 56, fala que Abraão se alegrou, exultou no dia de Cristo. Isso é a prova clara de que ele já estava olhando além daquilo que ele vivia. O autor então comparou com anjos, e qual foi a conclusão de que Cristo era superior? Os anjos, ao contrário, foram somente intermediários quando a lei foi dada. Nós vemos isso em Atos 7, por exemplo. Estevão, no seu martírio, ele fala sobre os anjos que entregou a lei. No capítulo anterior, o escritor de Hebreus descreveu Jesus, por exemplo, como sumo sacerdote. Por que ele utiliza essa linguagem? Porque um sumo sacerdote era alguém familiar para um judeu. Ele estava acostumado a olhar para um sumo sacerdote, entregar os sacrifícios, cordeiro, anjos. Toda essa linguagem de Hebreus é uma linguagem comum para um judeu, irmão. Então ele está utilizando a própria ferramenta do judeu para trazer Cristo e exaltar a Cristo. Então o escritor conclui a doutrina discutida até aqui com uma indispensável exortação, para que os judeus considerassem atentamente e reconhecessem a natureza e a grandeza de Cristo, porque na semana passada, no final do capítulo 2, o que foi destacado aqui, irmãos? A natureza humana de Cristo. Veja o verso 16 do capítulo 2, por exemplo, porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Você percebe então que as figuras que o autor de Hebreus está trazendo são figuras importantíssimas do Antigo Testamento? Chaves. Figuras chaves, essenciais. Por que ele faz isso? Irmãos, é claro que todas essas figuras, Abraão, Moisés, Davi,
Jacó, todas essas figuras, dentro, claro, das suas limitações como homem, mas dentro daquilo que Deus gerou neles, apontava para quem? Para alguém superior. A visão que Jacó teve, por exemplo, de uma grande escada apoiada na terra e ligando aos céus. Quem era aquela escada? Anjos desciam e subiam por ela, tinham acesso direto ao céu. Aquilo era sobre Cristo, irmãos. Porque Ele é o intermediador, Ele é a escada que o homem utiliza para alcançar os céus. E quando eu falo de superioridade, é claro que eu estou falando de um pacto da graça. Porque tudo que nós vemos com base em leis, em obrigações, nós assimilamos um pacto de obras no Antigo Testamento. Porque após a queda, irmãos, o que caracterizou a queda foi o descumprimento de Adão sobre a obediência estabelecida por Deus. Deus firmou um acordo com Adão. Falou, você pode viver aqui, desde que você não coma daquela árvore. O dia que ele comeu, houve a queda. E Adão foi escolhido por Deus, na sua soberana vontade, para representar todos nós. Romanos capítulo 5 diz que por o pecado de um, todos nós caímos. O que significa representatividade? Ah, mas eu não queria Abraão. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se fosse você ia fazer a mesma coisa. Não se trata de quem foi. Se trata de porque o homem caiu. E estamos aqui nós agora. Precisando de quem? De algo superior. E aonde encontramos? Num pacto de obras, de obediência. O que determina o pacto de obras? Para ser bem simplista aqui. É aquilo, faça e viva. Obedeça e viva. Ou desobedeça e morra. Quem que imprime isso em nós? Quem que imprime essa necessidade? Quem que acusa a nossa consciência? A lei, irmãos. A lei é aquilo que fere em nós. A lei é o que desperta em nós a morte. Romanos capítulo 7, Paulo diz, quando eu descobri a lei, que a lei é boa, o que aconteceu comigo? Eu morri. Eu morri. Porque até que a lei não fosse descoberta, eu permaneci o quê? Vívido. Com o quê? Com os meus pecados. Porém, quando a lei veio, mortificou. Por que ele diz isso, irmãos? Por causa da consciência, da acusação, do peso da lei sobre o homem. A lei tem essa finalidade, amados, despertar quem você é. E aonde que foi entregue a lei? A lei foi entregue lá no Antigo Testamento. Uma dispensação diferente. Então você percebe que a lei, ela destaca, ela nos leva em uma necessidade até quem? Até aquele que nos cura. Até aquele que tira esse peso, até aquele que nos coloca em uma liberdade, não em uma escravidão. Como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas Romanos capítulo 7, se você fizer uma leitura cuidadosa, ele está fazendo uma leitura sobre como o homem vive debaixo da lei. Tanto que no capítulo 8 de Romanos ele fala, quem me livrará, no final do capítulo 7, ele fala, quem me livrará do corpo desta morte? No capítulo 8 ele já fala, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então é nítido que tudo que foi administrado na antiga aliança, no Antigo Testamento, para nós, era inferior. Porque não poderia se ter salvação através daquela dispensação, irmãos. Quem foi salvo então no Antigo Testamento? Aqueles que olhavam para frente, como Abraão em João 8,56. Aqueles que olhavam para além daquilo que foi instituído, para além daquilo que foi entregue ao homem. Sacrifícios, cordeiros, como eu disse no momento de dízimos, Deus não tem prazer em holocaustos, irmãos. Deus não tem prazer no seu dinheiro, porque na verdade não é seu, é dele. Deus não tem prazer no seu serviço e no meu serviço. Você acha que Deus precisa de mim, irmão? Você acha que Deus precisa de você, meu querido?
Mas agora, quando você tem um coração disposto, humilde, sincero, transparente, em ouvir a sua palavra, receber o seu punhado e se alegrar com isso, se você diminuir para que ele cresça, como fez João Batista, aí sim. E quem gera isso em nós, irmãos? Apenas Cristo. Apenas uma promessa superior. Apenas o pacto da graça, que é caracterizado por aquele que morreu naquele madeiro. Ele adorna, o autor vai adornar Cristo com uma dupla honra. Por quê? Porque ele sustenta um duplo caráter na igreja de Deus. De certa forma, quando ele falou sobre sacerdócio, quem foi o primeiro sacerdote instituído por Deus, irmãos? Arão, aquele que caminhou com Moisés. Então, quando eu penso em Moisés, eu não posso pensar apenas na figura de Moisés isolada. Porque desde o início de Êxodo, quando Deus chama ele fala, não, eu preciso de alguém. E Deus trouxe Arão. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus. Claro que tem Melquisedeque antes, mas eu digo que acompanhou a lei, que acompanhou todo o desenvolvimento, que teve uma linhagem. Melquisedeque não teve linhagem. Ele vai citar o autor de Hebreus, Melquisedeque, que é um sacerdote que não teve linhagem, que foi instituído por Deus diretamente. Então nós vemos isso. O autor de Hebreus se preocupando em falar sobre Cristo, tanto nas funções que Moisés teve, e tanto também na função de Arão. O que o autor de Hebreus vai fazer é acumular, juntar todas as funções do Antigo Testamento em uma pessoa só. Moisés é representado como quem? Como que as pessoas olhavam para Moisés? Como um profeta. Como aquele que recebeu a lei. Aquele que transmitiu a lei. Cristo é? Quais os ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Ambos os deveres se encontram presentes em Cristo. Com isso podemos considerar a superioridade de Cristo no pacto da graça. Se eu olho para o Antigo Testamento, se eu olho para a Antiga Aliança, eu vejo vários lugares, várias sombras, vários fragmentos de Cristo. Quando eu olho para a Nova Aliança, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo tudo acumulado. Todos aqueles fragmentos reunidos em uma só pessoa. Superior. Em Cristo eu vejo Abraão, em Cristo eu vejo Moisés, em Cristo eu vejo Arão, em Cristo eu vejo Davi, que foi rei. Em Cristo eu vejo tudo. Tudo. Cristo, como ele disse, é a expressão, o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa da sua pessoa. Para entender melhor, vamos entrar no texto a partir do verso 1. Onde ele diz, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida agora, tá, irmãos? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor de Hebreus, ele abre o verso 1 dizendo, no capítulo 3, pelo que, irmãos santos. A palavra, outra, talvez a sua versão esteja portanto, né? Tem uma conjunção aí. E sempre que existe uma conjunção, qual que é a finalidade da conjunção? Na literatura portuguesa, para que se serve uma conjunção? Para interligar, dar uma continuação no seu desenvolvimento do texto. Quando você faz uma redação, o que tem que ter na metade da sua redação? Você tem que fazer uso de conjunções, porque tem que ter uma conexão com o que você falou na introdução. No capítulo 3 não é diferente. Ele fala, pelo que, ou portanto, irmãos santos. Ele está ligando ao discurso anterior. Sobre a unidade que Jesus tem com seus irmãos. Vamos lembrar disso, irmãos? Olha aí, por exemplo, o verso 11. Olha o portanto, olha a conjunção para onde nos leva. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Quem é o que santifica? Cristo.
Quem são os que são santificados? Os seus irmãos, que ele não se envergonha de chamá-los assim. Portanto, com isso em vista, porque ele repete irmãos santos, ele quer chamar a atenção daqueles que são pertencentes à família de Deus. Os irmãos são santos porque são feitos santos por Jesus, como ele disse. E por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão, algo altamente constrangedor para nós. Cristo nos chamar de irmãos. E nós levamos o Evangelho de que forma, irmãos? Nós olhamos para o Evangelho, para a cruz, de que forma? Isso aqui nos constrange por quê? Por que nos constrange a cruz, irmãos? Porque quando olhamos para textos como esse, não se envergonha de nos chamar de irmãos, mesmo pecadores horrendos como nós somos. Nos constrange porque não é por nossos méritos. Nos constrange porque não fazemos nada. Pelo contrário, afrontamos, pisamos, e ele nos chama de irmão. Ele nos oferece perdão, ele nos oferece reconciliação. A cruz é algo que incomoda fortemente o coração de um pecador. Claro que um pecador reconhecido. Claro que um pecador arrependido, porque um pecador que não é arrependido, ele não se constrange de nada. Pelo contrário, ele acha que está bem. Ele acha que tem o suficiente para ser salvo, ele acha que é bom o suficiente para alcançar os céus. Irmãos santos. Essas pessoas são, irmãos, pela primeira vez em Hebreus, especificamente mencionadas como santos irmãos. O adjetivo santo revela que os irmãos foram santificados e podem entrar na presença de Deus, pois o pecado foi removido por meio do sofrimento e morte de Jesus. O termo irmãos também se aplica ao próprio autor de Hebreus. Quando eu olho isso, irmãos, para esse texto eu vejo a tratativa de Deus para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Aí eu olho para mim, a vida de um cristão é uma vida ambígua na sua concepção. Porque ao mesmo tempo que eu olho para Cristo, eu confio nessas palavras. Que Deus está olhando para mim como irmão de Cristo e de que forma? Santo. Ou seja, a santidade de Deus, que está tanto em Cristo quanto no Espírito Santo, está nos seus filhos, está nos irmãos de Cristo. Não tem mais preço a se pagar, não tem mais culpa, não tem mais condenação para aqueles que são chamados de irmãos santos. E quem são chamados de irmãos santos, queridos? Aqueles que confiam, aqueles que se prostram, aqueles que estão totalmente em Cristo, tendo uma vida transformada, conformada, trabalhada às imagens, ou seja, ao espelho de Cristo. Então, veja, aqui tem uma concepção de Deus para com os homens, a qual já foram atingidos por essa obra de mediação. Irmãos santos. Mas pastor, eu sou tão pecador. Meu querido, se você é uma pessoa que crê em Cristo, se você é uma pessoa que teve a sua mente esclarecida pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se você é uma pessoa que diariamente o seu homem interior está sendo transformado, renovado através da ressurreição de Cristo, em esperança, em amor, em gratidão, em todas as graças disponíveis e virtudes, isso, amado, te direciona para um único lugar, Cristo. A fé que Deus te deu na pessoa de Cristo. E mesmo que você peque, você está sendo renovado dia após dia. Mas o produto final, irmãos, já está adquirido. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la.
Deus não olha para nós, os crentes, aqueles que foram justificados em Cristo com um débito, com um preço a se pagar. O preço já foi pago, meu querido. Quando eu olho para Cristo, quando você olhar para Cristo, seu coração tem que transbordar de alegria e esperança. Você mesmo sendo miserável como eu, Cristo olha para você sem vergonha, sendo que ter e falar, olha para você e chama você de irmão. Você foi conduzido, você está nele. Você foi enxertado nele. E é para esses que o autor de Hebreus está escrevendo, irmãos. Pelo que, irmãos santos? O adjetivo santo revela que os irmãos foram santificados. E podem entrar na presença de Deus, pois o pecado foi removido por meio do sofrimento e morte de Jesus. O termo irmãos também se aplica ao autor de Hebreus, como eu disse. E quando nós vemos isso, que fomos santificados, logo eu penso na morte de Cristo, porque pela morte de Cristo é que nós vivemos. Estava ensinando isso para o meu filho, através do catecismo. Pela morte de Cristo é que vivemos. Lembra que eu falei aqui da lei? A lei imprime o que em nós, irmãos? A lei desperta o que em nós, irmãos? Qual que é o salário do pecado? E existe pecado sem lei? A lei vai andar de mão dada com o pecado. Porque uma existe para a outra. E o pecado gera morte. Mas quando eu olho para a morte de Cristo, a morte dele é sinônimo de vitória. Vitória para os irmãos santos. Porque na morte dele, ele expiou, levou consigo a nossa culpa. O autor de Hebreus ainda diz, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Na verdade, ele é um dos integrantes da família de Deus, irmãos. Os destinatários da epístola também são participantes da chamada celestial. Este é um chamado único, um convite celestial para entrar no reino de Deus. Vocação essa bem especificada como um chamado celestial para a salvação. O que é ser vocacionado? O que é estar nessa vocação celestial? Quando que você olha para uma pessoa, você tem vocação para ser um engenheiro. Você tem vocação, né? Não tem os testes vocacionais, já viram isso? O teste vocacional que é para, através dos seus conhecimentos, das suas afinidades, despertar em você a área, né? Direcionar a você aquilo que você, né, teoricamente, está apresentando ali. Mas aqui não é teórico não, irmãos. Aqui é um chamado celestial. É uma vocação superior. É o que diz em Romanos 8, verso 29, exemplifica bem essa questão de vocação. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se você consultar esse texto em outras versões, irmãos, você vai perceber que ele fala, pois os dons e chamado de Deus, ou vocação, são sem arrependimento. É sem, irmãos, qualquer dúvida ou necessidade de encontrar algo na criatura. É o que eu costumo dizer, irmãos, e tenho estudado isso nos últimos tempos, que a eleição ela é feita quando? Segundo a palavra de Deus. Antes da fundação do mundo. Isso significa o quê? Que mesmo você sem nascer e existir, você já era o eleito. Incondicional. Pela graça. Imerecida. Salvação, quando eu penso no termo salvação, ele é diferente de eleição. Salvação, ela ocorre nessa linha temporal que nós vivemos. Eleição, então, não requer nem de você fé. Eleição não requer de nós nada. Eleição depende exclusivamente de Deus. Salvação já vai precisar da fé. Vai precisar do arrependimento. Vai precisar do Espírito Santo, da regeneração. Efésios 1:18. Olha só o chamado eficaz.
Ora também para que os olhos do coração de vocês, olhos do coração, sejam iluminados. O que Deus quer de nós, do nosso coração? Ele quer que as nossas vontades sejam voltadas para Ele, irmãos. E quando ele fala olhos do coração, é porque precisamos ver alguma coisa. Precisamos enxergar, e a palavra de Deus é luz para os nossos pés. A fim de que vocês conheçam, olha só, conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E essa esperança está em quem? Cristo. As riquezas da gloriosa herança dele, de quem? Cristo, nos santos, os irmãos, vocacionados celestialmente. Então, vocação, irmãos, vocação celestial é o chamado eficaz para todos os crentes em Jesus Cristo. E ele diz: irmãos santos, participantes da vocação celestial. Você percebe que ele está endereçando para quem que ele está escrevendo? Você percebe que está claro que ele está falando para salvos? Participantes da vocação celestial, considerai a Moisés, a Abraão, a Jesus Cristo. O privilégio de ser chamado por Deus está ligado a uma ordem. A responsabilidade não é difícil ou complicada. E os irmãos são capazes de cumpri-las em Cristo. Eles devem fixar seus pensamentos em Jesus. E fazer isso com diligência. Aparentemente, os leitores da epístola não estão fazendo isso no momento. Pois parece que esses leitores aqui estão sofrendo alguns problemas. Ele vai dizer no capítulo 13, não seja o costume de vós se apartar da igreja, se ausentar da igreja, como muitos estão fazendo. Ele exortou essa igreja a se atentar ao que tem sido ouvido. Veja no capítulo 2, verso 1, como tem sinais de que essa igreja aqui está passando por problemas. Portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção. Se ele fala isso, o que está acontecendo? Se ele chama a atenção da igreja para que tenha uma atenção maior, significa que está acontecendo o quê? Está tendo uma falta de atenção. Estão negligenciando a mensagem da salvação. E é isso que ele diz aqui. As coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. O autor, irmãos, ele está falando participantes, salvos, chamados, vocacionados, considerai a Cristo. Então, amados, aparentemente os leitores não estão fazendo isso, pois parecem ter se desviado, como eu li no capítulo 2, verso 1. O escritor os exorta a prestar atenção mais cuidadosa ao evangelho que eles ouviram. Ele ainda diz aqui na continuação: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que será que está acontecendo na igreja? O que será que está acontecendo lá, irmãos? E o que tem acontecido conosco? O que tem acontecido com a igreja? As pessoas estão tirando seus olhos de Cristo e colocando em outras coisas, irmãos. Nós temos que lembrar todos os dias qual é a nossa vocação. Aí você responde: advogado, engenheiro, médico. Não, meu querido. A vocação para o ser humano que crê em Cristo é uma vocação celestial. É uma vocação transitória, é uma vocação que aqui não está a nossa herança. Aqui não está a nossa riqueza, aqui não estão os nossos bens. Atentai-vos para a mensagem da salvação. Precisamos, irmãos, atentar-nos para a mensagem da salvação. Considerai a Jesus Cristo. E ele complementa: Jesus Cristo quem? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele chama Cristo de apóstolo, e isso pode soar estranho para você. Apóstolo
vem do grego apóstolos. E significa o que é isso? Um delegado. Alguém que foi delegado a uma função. Mensageiro. Alguém enviado com ordens. É isso que significa a palavra grega apóstolos. Em Cristo refere-se àquele que Deus enviou. O Filho de Deus enviado. Para quê? Em resgate de muitos. Um conceito usado repetidamente por João, o evangelista. João 3,16, João 3,17. A palavra apóstolo tem um significado mais profundo de embaixador. Cristo é como se fosse um embaixador. O que você vai em outro país, aí você tem um problema, você passa por um problema no país, você procura o quê? Uma embaixada. Por quê? Porque a embaixada geralmente vai ter um diplomata lá. O que é um diplomata? É aquele que vai fazer um campo de mediação entre o seu país e o país que você está. Quem que veio de outro país e faz a embaixada aqui? Qual que é a embaixada do céu hoje aqui? Sabe o que é, irmãos? A igreja de Cristo. Quem foi o embaixador? Cristo, o apóstolo, o enviado. O apóstolo não é meramente enviado, ele é empossado com autoridade daquele que envia. Jesus então proclama a própria palavra de Deus. Ele traz o evangelho, ele traz as boas novas. Geralmente o embaixador ele tem diretrizes. Quais que eram as diretrizes de Cristo? Anunciar as boas novas, o evangelho. Veja João 3,17, olha o apóstolo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Enviado. Deus enviou seu Filho. Apóstolo, enviado. Com autoridade. O mesmo autor em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e, apóstolos, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Cristo é o sumo apóstolo e sumo sacerdote. Então, amados, quando vemos isso, nós temos que entender que Cristo como apóstolo, ele é aquele que contém a autoridade de Deus em sua mensagem e obra. E algumas comparações são necessárias. Enquanto o termo apóstolo relaciona-se a quem? Quem que foi o enviado com a mensagem de Deus no Antigo Testamento? Moisés, o profeta, as boas novas. Moisés recebeu a lei, Cristo tem a lei cumprida nele e ao mesmo tempo ele anuncia uma mensagem superior chamada de evangelho. Então, enquanto o termo apóstolo relaciona-se com Moisés também, a designação sumo sacerdote, como eu disse aos irmãos, é uma recordativa de Arão. Então perceba, as funções separadas desses dois irmãos, Moisés e Arão, são combinadas agora em quem? Considerai a Jesus Cristo. Quem? Apóstolo, o enviado. Logo, eu tenho essa palavra apóstolo também como profeta, porque sempre que alguém é enviado com uma autoridade, é enviado com uma mensagem, é enviado com algo que Deus quer nos passar. E não só isso. Tem um ezinho ali, correto? E sumo sacerdote do quê? Da nossa confissão. Amados, as funções separadas agora são combinadas e cumpridas na única pessoa de Jesus. E a sua obra, em sua obra, Jesus é maior do que ambos, Moisés e Arão. Então perceba, um pacto superior, uma aliança superior em substância. Verso 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Sendo fiel ao que o constituiu.
Deus o Pai o constituiu, designou Jesus. E nós sabemos que aqui representa um outro pacto. O pacto da redenção. Quando Deus, na Santíssima Trindade, arquitetou, organizou todo o plano de redenção dos homens. Deus o Pai designou Jesus para ser o mediador entre Deus e o homem e para trazer as boas novas de salvação à humanidade pecadora. Deus o designou para ser apóstolo e sumo sacerdote e esperou dele uma execução fiel de sua tarefa. O que Jesus fez, como ninguém. Amados, sendo fiel ao que o constituiu. Vocês estão lembrados que no primeiro verso ele falou sobre uma vocação celestial? Eu pergunto, você como cristão, você é vocacionado? Você tem uma vocação celestial, irmão? Você tem a vocação celestial, você foi chamado por Deus. Deus tocou o seu coração pelo Evangelho. Então perceba, que nós como cristãos, também temos como representante quem? Cristo. Se em Adão nós caímos, em Cristo nós só somos salvos? Você acha que é só isso? O chamado eficaz é apenas para ser salvo? O chamado eficaz, a vocação celestial, envolve fidelidade. Sendo fiel ao que o constituiu. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Vocacionado. Atrair a Cristo significa crer nele, confiar nele, ser fiel e andar como ele andou. Este, amados, designado por Deus, para ser o mediador entre Deus e o homem, para trazer as boas novas da salvação à humanidade pecadora. Se ele foi o embaixador, se ele fundou a embaixada chamada igreja, quem deve ser aqueles que permanecem na embaixada e permanecem sendo fiel? O povo vocacionado. E perceba, sendo fiel ao que o constituiu. Essa palavra sendo, talvez na sua versão esteja de uma outra forma. O qual é, talvez esteja dessa forma. E aqui, amados, existe um particípio. O que é um particípio? Né? É um particípio presente. Um particípio presente, ele tem a intenção de trazer uma continuidade. Em quê? No adjetivo que ele colocou, fiel. Um particípio presente sendo utilizado antes da palavra fiel, não significa que ele foi no passado, mas que ele continua sendo. E a fidelidade é um tema que o autor tem em mente para nós e para essa igreja. Porque se você ler o último verso que será trabalhado aqui hoje, o verso 6, olha cá, depois da vírgula ele diz, se tão somente conservarmos firme confiança e a glória da esperança até o fim. Se tão somente conservarmos, o que ele está exigindo desse povo vocacionado? Fidelidade. E ela começa a ser trabalhada aqui, irmãos, através desse particípio presente. No entanto, o autor, ao usar esse presente particípio no original, sugere que a obra para a qual Deus designou Jesus não terminou quando sua tarefa terrena foi concluída. Ele não foi só fiel quando ele veio a essa terra na sua forma humilhada. Ele permanece sendo fiel, fazendo a intermediação entre nós e Deus. E nós somos chamados pelo mesmo Deus. Nós temos a mesma vocação que o nosso embaixador, de pregar as boas novas. E foi justamente isso que ele fez. Mas isso exige, irmãos, fidelidade. Jesus continua a ser fiel em sua obra sumo sacerdotal de intercessão. Ele continua fielmente amando e aperfeiçoando a sua igreja.
O que isso traz de implicações para nós? Que se a sua obra ela é feita em fidelidade e aperfeiçoamento, o que se espera do cristão? Fidelidade, amor, aperfeiçoamento em quem? Em Cristo. Efésios 2, 21. Olha a fidelidade permanente, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Não é destruído. Cresce. Crescer também se pressupõe o quê? Se desenvolver. Você vai numa obra, começa a obra baldrando. Aí o pedreiro começa a colocar os tijolos, colocar cada peça no seu lugar. Daqui a pouco, depois de uma semana, você vai, nossa, olha o tamanho disso. Cresce. A igreja de Cristo, o crente verdadeiro, ele cresce, ele se desenvolve. Pedro vai dizer nas suas cartas, desenvolvam a vossa salvação. Progressão. Um crente não vive parado, irmãos. Um crente não é uma poça d'água sem vida. Um crente, ele se mantém em desenvolvimento. Ele vai sendo trabalhado por Cristo. Essa é a fidelidade do nosso Senhor. Então a obra dele não foi só executada na cruz, ele permanece trabalhando, irmãos. Ele permanece aperfeiçoando cada um dos que são seus, para tornar-se o quê? Um santuário santo no Senhor. Um santuário santo no Senhor. Sabe aquelas figuras que nós vemos no Antigo Testamento sobre a construção do templo? Você vê a imagem de Ezequiel, né, as visões de Ezequiel. Você vê Salomão construindo aquele templo glorioso. Sabe para que era arremetido aquele templo tão glorioso? Não eram as estruturas, o mármore, o ouro, o bronze, a prata utilizada. Tudo aquilo é para nos remeter à obra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver na continuação do texto que quem são os templos? Quem é a construção do Senhor? A construção somos nós. A construção é cada um que professa a fé em Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé, amados, a nossa vida, claro que conjunto com a fé, ela é totalmente aperfeiçoada. E ele diz, como também foi Moisés. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés. Olha os comparativos. No entanto, irmãos, os primeiros destinatários da epístola talvez perguntassem, Moisés não foi fiel a Deus? Você está falando que Jesus foi fiel a Deus? E Moisés não foi? O autor, ele antecipa isso. Como também foi Moisés. Aqui você percebe que ele não quer desprestigiar Moisés. Ele não quer denegrir a imagem de Moisés. Moisés teve a sua importância. Moisés é um salvo, um eleito de Deus. Com toda certeza. Mas quando ele é comparado com Cristo, ele, amados, nada é em comparação a Cristo. Moisés, ele pode ser comparado a nós. Mas a Cristo, não. E você percebe o autor com essa preocupação. Eles conheciam, por exemplo, as palavras de Deus, ditas a Arão e a Miriam, na presença de Moisés. Eles conheciam essa passagem, Números 12, versos 6 e 7. E parece que o autor tem isso em mente. Olha o que diz aqui. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revela, e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele, não é assim, porém, com meu servo Moisés? Profeta. Que é, olha lá a palavra, fiel em toda a minha casa. Ou seja, um hebreu, um judeu, iria ver essas palavras de Cristo sendo um fiel, e ao mesmo tempo falar, mas Moisés também foi. Quando é para se combater a incredulidade, irmãos, nós temos que responder conforme a própria incredulidade deles. Nós temos que rebater a incredulidade deles. Se eles acham que Moisés é superior a Cristo, então eu tenho que mostrar para eles claramente, não, Moisés é fiel, mas em comparação a ele, eu te apresento isso. E é exatamente o que está fazendo o autor. Como também foi Moisés em toda a casa. Perceba agora o termo casa utilizado.
O que ele quer dizer por casa? Existe um paralelismo que adquire um significado adicional quando não interpretamos a palavra casa literalmente, mas de modo figurado, irmãos. O termo casa é um sinônimo para família de Deus, e isso respeita o contexto, porque ele disse no final do capítulo 2 sobre aqueles que foram remidos, os irmãos, o mesmo que santifica, né, os que são santificados por um só, Jesus Cristo, que santifica. Então ele tem por intenção, casa, falar sobre quem? Primeiramente, quando ele fala de Moisés, Moisés ministrou fielmente a igreja de Deus no deserto, durante a jornada de 40 anos. O Israel. Então, qual a diferença entre Jesus e Moisés? A resposta vem no que segue, no verso 3. Olha só. Ele vai desenvolver mais esse termo casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a, olha o termo de novo, casa, tem aquele que a edificou. Então, amados, no verso 2 você não pode interpretar casa literalmente. Você tem que entender sobre quem que ele está se referindo. E o sujeito aqui no verso 2 é Moisés. Nessa parte onde ele se refere a toda a casa. Porque ele diz, como também o foi Moisés em toda a casa. O sujeito é Moisés. É sobre Moisés que ele está falando. E Moisés foi fiel naquilo que ele foi vocacionado. No chamado celestial dele. Mas no 3 ele torna a falar de Cristo. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que o que ele se referiu no anterior. Moisés. Aí ele ilustra o que ele está falando depois da vírgula. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. O casa aqui no verso 3 já não é para você interpretar não de forma literal. Perdão, de forma literal agora. Veja só. Vamos por partes. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus tem maior honra do que Moisés. Certamente, tanto Jesus quanto Moisés foram fiéis a Deus. No que tange a fidelidade, eles foram fiéis. Mas a diferença entre os dois vai além da virtude e da fidelidade. E esse é o ponto do autor. O escritor já chamou Jesus de apóstolo e sumo sacerdote, unindo os dois ofícios em Cristo. Moisés nunca exerceu esses dois ofícios. E para demonstrar essa verdade, o escritor usa uma ilustração a respeito de uma construção. Agora é literal. Quanto maior honra do que a casa tem, aquele que a edificou. Vamos entender isso? Como sabemos? O construtor de uma casa tem maior honra que a casa em si. Quando uma casa, um prédio são erigidos, as pessoas podem admirar a beleza da estrutura e dizer palavras de elogio. Mas elas reservam um tributo e honra maior para o arquiteto ou para o construtor. Por analogia, o autor diz, Deus é o arquiteto, Jesus é o construtor da casa de Deus e Moisés é o servo na casa de Deus. É isso que ele tem por intenção. Quando você se depara, esses tempos eu passei lá na rua acho que é no Brás ali, aí vi o templo de Salomão. Já passaram lá, irmãos? Já viram o templo de Salomão? Não é de admirar o tamanho daquilo? Aí você admira. Mas se parar um pouco para pensar, quem que recebe mais honra do que o próprio templo lá? Quem projetou e quem construiu. Porque você pensa, imagina o trabalho que deu para fazer isso. E olha o acabamento, que perfeição. Que mente inteligente. O pedreiro aqui foi, o engenheiro, E é justamente isso que ele está falando. Ele está trazendo uma comparação, porque Moisés, ele foi trabalhador da casa. Ele foi trabalhador. Mas Cristo é tido como aquele que tem maior honra do que Moisés. Por quê? Moisés é servo. Cristo é aquele quem constrói. Deus designou Cristo
Porque através de Cristo, e João capítulo 1 deixa isso muito claro, que Cristo é o princípio ativo da criação. Só existe tudo que vemos, existe tudo que vivemos através de Cristo. Verso 4, ainda assim falando da casa, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Os irmãos captaram o paralelismo que ele faz com o termo casa? O que ele quer trazer, a ideia de colocando Moisés no seu devido lugar, em comparação a Cristo. Porque toda a casa é edificada por alguém. Esse versículo, amados, é um comentário explicativo e pode ser colocado entre parênteses. Uma casa não cresce como uma planta. Cresce. Tem como você plantar uma casa? Uma semente de uma casa? Não dá. Ela é um objeto inanimado que necessita de um construtor. Toda casa tem um construtor. A palavra casa pode ser entendida literalmente, como no versículo 3 foi utilizado. Ou pode ser usada de modo figurado para referir-se à família que vive em uma casa. Mas o que edificou todas as coisas é Deus, ele diz. Então veja, amados, a ênfase no versículo 4 recai sobre a mudança de sujeito, que é apresentada pela conjunção mas. Tem um mas aí. E ele diz que Deus é o construtor de todas as coisas. A princípio, o significado dessa cláusula parece incongruente com o contexto. Por que incongruente? Porque ele fala em todo o contexto sobre Cristo. E agora ele lança Deus. Esperaríamos, por exemplo, uma declaração que Jesus constrói a casa. Esperaríamos isso. Em vez do comentário compreensivo de que Deus constrói todas as coisas. Ele dirige, agora, irmãos, o autor, a nossa atenção para a soberania de Deus e, principalmente, para um pacto de redenção. Por quê? Não existe construção. Não existiria sacrifício de Cristo se isso não fosse arquitetado, projetado por Deus. Eu pergunto ao irmão, trazendo para a ideia de Moisés também, porque essa é a intenção do autor. Do que serviria todo o ministério de Moisés sem a construção de Deus em Cristo? Moisés trabalharia para quê? Moisés teria o seu ministério voltado para quê? Entendem? É como um mendigo sem casa. Moisés seria um mendigo sem casa, sem o pacto da redenção e o construtor. João 6,44 traz uma luz sobre isso que estamos falando. Veja só que tudo inicia-se em Deus. Olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai. E Cristo fala. Que me enviou, não o atrair. Tanto olhando para a construção de nós que somos o templo, tanto olhando para o pacto de redenção, para uma casa de toda a igreja, nós podemos assimilar que tudo se inicia em Deus. Mas quem é o construtor do templo? Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, se Deus não iniciar, se Deus não te amar primeiro, se Deus não te colocar a fé no coração, não existe obra. E eu ressuscitarei, aí ele fala da obra em si, no último dia. Amados, Deus é o construtor por meio do Filho. Por isso que ele diz, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus deseja ser glorificado através de quem? Do Filho. Nós temos que olhar para Cristo, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus é o autor de tudo. O autor de Hebreus mostrou até aqui que não faz uma clara distinção entre Deus e o Filho. Antes ele ensina que Deus opera por meio do Filho. Então você começa a perceber que não existe hierarquia na Trindade.
existe uma obra completa. O mesmo que arquiteta, o mesmo que constrói. Então Deus é o construtor por meio do Filho. Porque não tem como, na ilustração que eu dei, você olha lá para o templo de Salomão e fala, nossa, o engenheiro é bom, o pedreiro também é bom. Quando olhamos para a Trindade, não existe isso. Porque quando eu penso na glória que deve ser dada a Deus através do Filho. E se Deus constrói, é por meio do Filho. E se tem habitantes na casa, é por meio do Espírito. Então a glória sempre vai destinar a pessoa de Deus. E Deus é representado por essas três individualidades, que na verdade é uma, e falar sobre a Trindade é algo complexo e além do que podemos pensar ou imaginar. Amados, além disso, Deus aperfeiçoou Jesus mediante o sofrimento, como ele diz no capítulo 2, verso 10. O Deus Pai, então, constrói tudo por meio do Filho. E porque Cristo constrói a casa de Deus, ele é digno de maior honra que Moisés. Foi Moisés que construiu essa casa? Deus construiu através de Moisés? Por intermédio de Moisés? É Moisés o intercessor? É Moisés o sumo sacerdote? Ele acabou de colocar o sumo sacerdote e também o ofício profeta em uma só pessoa, Cristo. Verso 5. E na verdade, ainda falando de Moisés, olha só. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como? Servo. Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Se eu for encaixar Moisés nesta obra, nesta casa, Moisés é um serviçal. Moisés estava ali servindo. Mas o construtor é Deus através de Cristo. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. E a palavra servo vem do grego terapon. Você pode pensar às vezes que servo é sinônimo de escravo. Escravo no grego vem de doulos. Escravo, irmão, quando você encontra a palavra doulos na Bíblia, escravo, escravos do pecado, é a palavra doulos, não terapon. Ser escravo significa não ter vontade, significa ter as vontades reprimidas. Um escravo chega assim, você está errado, você deveria fazer assim, faz isso? Não. Aqui não é o sentido de escravo, tá? Quando ele fala que Moisés foi servo. Não é escravo, não. Porque a palavra terapon significa atendente, servo de Deus. Note que ele não chama Moisés de escravo ou criado. E essa palavra ocorre frequentemente no Antigo Testamento, mas somente uma vez no original grego. Está aqui. Ela significa que uma pessoa está a serviço de alguém que é superior, e além disso, ela implica que alguém deseja servir, em contraste com um escravo que deve servir. Para distinguir mais isso e ilustrar para os irmãos, é como aquele escravo que você dá anistia para ele, fala, pode ir embora, você é livre a partir de hoje. E ele fala, olha, eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto a sua família, que eu desejo continuar servindo a vocês, para o resto da minha vida. Então ele não serve mais porque ele é um escravo. Ele serve por desejo, por vontade. Aí se enquadra aqui a palavra utilizada. Moisés foi um servo por desejo. Eu te pergunto, e você? E eu? E nós? Porque eu vejo que muitas pessoas estão na igreja, irmãos, porque têm medo do inferno. Eu vejo que muitas pessoas buscam a Deus para se ver livre da condenação. As pessoas, eu já disse isso aqui, parece que são condenadas a ir para o céu. As pessoas olham para a Bíblia e falam, nossa, é muito difícil seguir isso. É muito pesado o evangelho. Não, irmão. Pesado são as amarras do pecado.
Porque em Cristo nós somos livres. E sendo livres, nós o servimos por desejo, terapão. Nós servimos a Ele por gratidão. E isso é totalmente diferente. O nosso serviço no Senhor, o nosso trabalho, a nossa dependência, a nossa entrega, não é para se obter alguma coisa. Não é para que você tenha sua consciência aplacada, porque isso é legalismo. Isso é legalismo, irmão. Eu sirvo a Deus para atingir alguma coisa, isso é legalismo. Isso é salvação por obras. Um crente verdadeiro, ele serve a Cristo, como esta palavra está aqui denominando Moisés, por desejo. E para quê? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés provou ser fiel na função que Deus lhe deu e serviu honrosamente com distinção. Cristo também é fiel. Embora ocupe uma posição diferente, ele é o filho a quem Deus deu autoridade sobre a casa. Moisés agiu como profeta e foi um tipo de Jesus, o grande profeta. E quando o autor de Hebreus fala para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, ele está falando que Moisés era um tipo. Moisés apontava para algo maior. Moisés apontava para o construtor. Moisés apontava para um pacto superior. Para uma aliança diferente. Ele está falando aqui que Moisés nunca, através da lei, ofereceu salvação a ninguém. Que a lei não salva ninguém, amados. Mas ele serviu de testemunho. O que é um testemunho? Amados, a palavra testemunho, ela vem de martúrio. Martúrio é defender algo. Você testificar algo. Você ser testemunha. Tudo tem a mesma origem, na mesma palavra grega. Daí vem martírio também. A palavra martírio. O que é um mártir? É alguém que morreu por fazer defesa, apologia à sua fé. Isso é um martírio. E a fé é em Cristo, claro. Amados, Moisés serviu de testemunho. De quem? De quem? Então eu tenho que olhar para Moisés quando eu ler Êxodo e tenho que enxergar quem? Sendo que ele é o testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Por exemplo, Deuteronômio 18, verso 18. Veja só, palavras de Moisés. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Moisés. Como você, Moisés. Porém minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Eu tenho que olhar para Moisés. Isso aqui é uma profecia messiânica. Isso é uma profecia messiânica, irmãos. Moisés era um tipo de Cristo. Verso 6 e último. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vamos por partes para encerrar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa. Moisés é chamado de servo. Cristo é chamado de... Está aí a diferença. O contraste é intensificado pelo uso de duas preposições diferentes. Moisés era servo na casa de Deus, enquanto Cristo é filho sobre. Vocês perceberam isso? Servo na casa de Deus. Moisés foi fiel em toda a casa. Mas Cristo, como filho, olha a preposição, sobre a casa. Isso é um detalhe muito importante. Amados, isso é fantástico, que o autor, ele está trazendo uma mensagem cristológica. Ele está trazendo uma mensagem sentada do início ao fim em Cristo. Centrada totalmente em Cristo. Ao qual somos nós, ele fala. A casa, então, aqui agora ele define. Somos nós.
A metáfora que descreve o povo de Deus como uma casa ou como um edifício. Nós somos a casa de Deus, diz o autor de Hebreus. Isso significa que agora os crentes em Jesus Cristo, não os judeus, constituem a família de Deus, os crentes. Somente os cristãos reconhecem Cristo Jesus como a pedra angular. Aqui explica por que Cristo é a pedra angular. A pedra de esquina, não a pedra de tropeço, que ele também é, tá? Sabe por que pedra angular? Você tem que ter a noção disso, ó. Esquina. O que geralmente você vê numa quadra, numa esquina? Uma quina. Perpendicular, uma quina. Cristo é aquele que estabelece o ângulo correto. É aquele que coloca tudo no esquadro. É aquele que é a base para toda a edificação. Cristo, amados, é o construtor, como também tudo que arquiteta. A metáfora descreve isso. Somos a casa de Deus e Cristo a pedra de esquina. Então, amados, veja essa linguagem no Novo Testamento. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Outras versões vão trazer templo do Espírito Santo. Você é a edificação de Deus. 1 Pedro 2,5. Olha só que interessante esse texto de Pedro. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Lembra da vocação celeste? Está falando isso para os crentes. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Qual que é o sacrifício que Deus requer de nós, dos crentes? Fé em Cristo e obediência, o coração disposto a obedecê-lo. Por meio de pedra angular. Pedra angular. É isso, irmãos. E ele continua dizendo, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, ele define a casa quem é. E agora tem aqui uma vírgula e um C. C se pressupõe o quê? Uma condição. C tão somente. Mas perceba, não é uma condição para ser salvo, mas é uma condição de distinção. Quem é a casa? Quem é o templo de Deus? Se tão somente conservarmos firme a confiança. Do grego, confiança do grego, parresia, que significa confiança aberta, destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. O que Moisés foi? Testemunha. Martúrio do que havia de ser anunciado. O que se espera de um crente? Se conservarmos firmes a confiança, parresia, confiança aberta, destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. Pergunta para um crente se você crê em Cristo, qual que é a resposta que ele dá? Qual que é a profissão de fé de um crente? Como que, e não só palavras, porque para você ter uma... Veja só, irmãos, a hipocrisia é algo que tira a sua coragem. A hipocrisia, uma vida dupla, ela é algo que tira a validade da sua confissão, do seu martúrio, do seu testemunho. Se eu digo que creio em Cristo e vivo uma vida completamente, como é que vai ser a confissão dessa pessoa? Você crê em Cristo? Ela vai pensar mais um pouco, aí ela vai... se eu falar que creio, minha vida não está bem condizente com isso. Você não constata confiança aberta, destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. Agora você pergunta para um crente remido, um pecador remido, um pecador arrependido, você crê em Cristo? É claro que eu creio! E não só nas palavras, ele vive em arrependimento, ele vive recorrer nessa cruz, ele tem a sua edificação na rocha, na pedra de esquina. Então é claro que as suas palavras vão ser vívidas, as suas palavras vão ser entusiásticas.
se tão somente conservarmos. Veja, irmãos, isso aqui é critério de quem é casa, pedra viva. Deixa o texto, meu irmão, não tira o texto. Sempre deixa o texto ali. Pedra viva, construção de Deus. Pedras vivas, irmãos. Você entende por que é viva? Você entende por que é uma pedra viva, não uma pedra morta? Porque a ressurreição de Cristo nos traz vida quando estávamos mortos. É isso que nós temos que entender. Os cristãos hebreus, sob tentação, e isso é nítido aqui, irmãos, uma tentação de voltar ao judaísmo. Sabe por que muitos estão abandonando a congregação, conforme o capítulo 13? Porque eles estavam apostatando da fé, irmãos. Sabe por que em Hebreus 6 ele fala? Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outras vezes renovados para o arrependimento. É por isso que ele falou isso. O que está acontecendo nessa igreja? As pessoas estão negligenciando a mensagem da salvação, irmãos. Então, ele confirma para aqueles que permanecem e diz: se tão somente conservarmos a firme confiança, e não só isso, e a glória da esperança. Até quando? Até o fim. Sabe o que caracteriza um crente? Não é a forma como ele começa, é a forma como ele termina. Então, amado, não adianta você começar igual um cão nuclear. Não adianta você começar igual um louco, né? Louco por Cristo. Sendo daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Cadê você? Como muitos. Muitos. O que destaca um cristão verdadeiro é a constância. É a permanência. Mas não qualquer tipo de permanência. Uma permanência como essa. Que ele destaca pela coragem, pelo testemunho vivo, pedra viva. Se os leitores dessa epístola não agarrassem a esperança na qual se vangloriavam, então eles não fazem mais parte da família de Deus. Se não se apegassem a esse testemunho. Amado, ser cristão é se apegar à sua fé. É se apegar ao seu testemunho. É se apegar àquilo que você crê e viver isso até a morte, irmão. É a constância. Aquilo que a gente falamos ontem aqui quanto ao serviço, não adianta começar bem uma vez, daqui a pouco sumir. Isso é característico, irmãos, de quem não confia em Cristo. Claro, fazendo uma analogia com a fé. Com a vida de um cristão, o testemunho de um cristão. O texto é claro. Se tão somente conservarmos. Conservar é permanecer. Por que você pega a carne e coloca no freezer, irmão? Para fazer o que com ela? Conservar. Por que você tem geladeira na sua casa? Por que antigamente colocava na lata de banha? Para conservar. Como que um cristão vive? Conservando firme confiança. Um cristão, ele não regride, ele avança. Ah, mas e o filho pródigo? Irmãos, eu estava analisando esse texto. Estava pensando no filho pródigo. Muitos falam que ele já era convertido. Eu acredito que não. Eu acredito que ele se tornou convertido depois que ele viu o seu pecado. Depois porque ele estava comendo lavagem de porco. E até então estava tudo bom para ele. Um belo dia, diz o texto. Algo mudou. Por que ele teve visão do pecado, então? E antes não? Amados, a questão é, o que ele diz aqui no Hebreus 6 é muito sério, nós vamos chegar nisso. Porque é impossível os que uma vez foram iluminados provaram um dom celestial. Isso aqui não é perda de salvação. A exegese nesse texto aqui, ela é muito bem clara. É você estar no seio da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e mesmo assim negligenciar e abandonar a mensagem da salvação. Isso é nítido de que você nunca foi salvo. Nunca.
Porque alguém que é pedra viva, tão somente conservamos a firme confiança. João vai dizer, estava no meio de nós, mas não era dos nossos. Cristo vai falar, é como a semente que foi jogada sobre uma terra que não tinha profundidade, terreno rochoso. Recebeu a palavra, vocês lembram o que ele diz? Com alegria. E depois? Aconteceu o quê? Recebeu a palavra, irmão. E o tempo ali, parece, recebeu no começo, teve um tempo então, a ser analisado. Que ele viveu em alegria. Mas o que determinou que ele não era um terreno fértil? A semente não vingou, irmão. E a semente é a mesma para o justo, para o injusto. A semente não vingou. Sabe por que isso? Porque o bom pastor, ele deixa os 99 e vai atrás dela. Ele reconduz para o seu aprisco. É impossível um eleito ficar perdido. Porque Cristo veio para os perdidos. A semente de Cristo no coração do seu eleito, ela vinga. E se ela vinga, é sinônimo de conservar, permanecer. E a gloriosa esperança até o fim. Esperança, amados, mas que o escritor quer explicar, o que ele quer dizer aqui. Ele fala da natureza imutável do propósito de Deus e da impossibilidade de Deus mentir. Vamos no capítulo 6, para vocês pegarem essa ideia, verso 18 e 19. Olha só. Para que através de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Esperança essa que temos como, olha a palavra que ele utiliza, ancorada à alma. Âncora, já viu uma âncora? Já viu o peso de uma âncora no navio? As correntes é da grossura dessa janela. As correntes de uma âncora no navio. A âncora é para fixar o navio em um local. Então tem que ser um peso o suficiente para nem que as ondas, a força da maré leve o navio. Então é algo que chumba. Coloca fixo. Olha o que ele está querendo dizer aqui no final desse verso e também aqui no capítulo 6, verso 19. Esperança essa. Quem que é a nossa esperança, irmãos? Cristo. Veja como é denominado. Que temos como âncora da alma. Segura e firme. E que penetra até o interior do véu. O Santo dos Santos. Rasgou o véu ao meio. Isso é uma certeza tão firme. É algo tão resoluto, tão sólido, que é imutável. Uma exortação aqui, então, irmãos, à fidelidade. Eu encerro minhas palavras assim. Visto que Deus é fiel para com seu propósito e ser, assim o cristão deve ser um reflexo fiel de seu Criador e Redentor. Se ele falhar, ele deixa de ser parte da casa de Deus. Portanto, por toda a epístola, mas especialmente, também no capítulo 10, 23, o autor exorta seus leitores a serem fiéis para com o seu chamado ou vocação. Por quê? Não vivemos com base na lei, não vivemos com base na dispensação da antiga aliança. Nós estamos num período onde vivemos o pacto da graça instaurado. Então, como é a nossa confiança? A nossa confiança, irmãos, tem que ser maior do que a de Abraão. A sua exultação tem que ser maior do que a de Abraão, de Moisés, de Davi. Sabe por quê? Porque eles olharam de longe. Hebreus 11 vai dizer isso. Eles viram de longe. Nós olhamos de perto. Cristo já veio. Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Incline sua cabeça.